Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Domingo, primeiro dia da semana, é um dia muito abençoado, muito maravilhoso. É o dia em que nós paramos para estar na casa de Deus. Deus construiu o mundo em 6 dias e quando foi no 7º ele descansou. Então, este dia é o dia em que nós precisamos de ir à casa do Senhor. Sabia que as bênçãos, as vitórias estão te aguardando? Tem uma historinha muito interessante em que Zacarias estava no templo, porque ele era um dos sacerdotes do templo na época. E aí, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou sem falar com a terra por mais de 400 anos. E aí, o que aconteceu? Os anjos já estavam atentos aos sinais de Deus. E de repente Deus faz um sinal para o anjo Gabriel. Gabriel, vem cá. Aí Gabriel já foi todo aflito, todo. O que queres, Senhor? E aí Deus virou e falou assim para o Gabriel: eu tenho uma mensagem para você levar lá na terra. Aí Gabriel falou assim: então me dá o CEP, me dá o nome, me dá a pessoa que o senhor quer que eu entregue a mensagem. Deus virou para Gabriel e falou assim: não é no CEP, não é na pessoa, não é na casa. A mensagem que eu quero que você entregue, o milagre que eu quero que você entregue é no templo. Olha só, gente, o milagre que eu quero que você entregue é no templo. E aí, o anjo Gabriel foi lá para o templo. Chegou lá no templo, quem estava lá? Zacarias. E Zacarias é o marido de Isabel. Isabel é a mãe de João Batista. Só que nessa época aí, os dois eram muito idosos. Ela já estava bastante idosa, ele também. E aí, o anjo foi e entregou para Zacarias. Ana não estava no templo, só Zacarias que estava. E aí, o anjo entregou para Zacarias a bênção, o troféu, a promessa, o milagre. O anjo foi e entregou o milagre para Zacarias. Aonde que Zacarias estava? No templo. Aonde que Isabel estava? Em casa. Isabel, mesmo em casa, com o marido no templo, estava sendo abençoada por Deus. E aí, bom dia, Kelinha. Aí o que foi? Que foi a promessa. O que é que foi o milagre? Que o anjo Gabriel veio na terra e entregou para Zacarias. Que era para ele falar para Isabel que dentro de 9 meses eles estariam com João nos braços. E aí, gente, Zacarias era idoso, Isabel era idosa. O que Zacarias fez? Zombou da promessa, zombou do milagre. Zombou, gente, do recado que o anjo estava dando para ele levar para a esposa dele. Então, quer dizer, fé é o princípio básico para agradar a Deus. E ele desagradou a Deus neste momento. Ele desagradou a Deus, duvidando da promessa do milagre que ele estava recebendo naquele momento. E aí, o que foi que aconteceu, gente? O que aconteceu, gente? Deus ficou tão irado com o comportamento de Zacarias que deixou ele mudo, até João Batista nascer. Zacarias ficou emudecido, porque Deus se vingou de Zacarias, emudecendo ele, porque ele duvidou da promessa que Deus estava entregando para a casa dele, para a família dele. E qual foi o local que Deus estava entregando a promessa? No templo. No templo. O templo é o quê? Casa de Deus. Então, meu amado e minha amada, não fique aí dentro de casa esperando o seu milagre chegar, não, tá? Não fique dentro de casa esperando o seu milagre. O seu milagre só vai chegar, sabe aonde? No templo. Você precisa de estar no lugar certo, na ambiência certa, com as pessoas certas, para você ouvir a voz de Deus e Deus entregar para você o seu milagre, a sua promessa, tudo aquilo que você mais quer, tudo aquilo que você mais deseja, e já está sendo entregue para você.
mas você precisa de estar no lugar certo, na ambiência certa, com as pessoas certas, para poder você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá certo? Meus amados e minhas amadas, domingo é o primeiro dia da semana. E é muito importante a gente começar a nossa semana com Deus. Você está precisando de um milagre? Você está precisando de uma resposta de Deus? Você está precisando de que alguma coisa aconteça na sua vida para colocar as coisas no lugar? Está precisando? Então, pega essa dica, pega essa promessa, pega esse recado da minha live de hoje, tá? Corra, hoje é o primeiro dia da semana, comece a sua semana com Deus. Comece a sua semana com Deus, corra para o templo. Corra para a casa de Deus, que o milagre está lá. Deus mandou anjos entregar o milagre para você. Deus mandou anjos entregar o milagre para você. Deus mandou anjos entregar os milagres para você. Aonde que você está? É lá que você tem que ir para poder tomar posse do seu milagre no dia a dia. Ter fé, gente, é o maior passo para poder você estar assim com Deus Pai, ó. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para você poder pedir para Deus um milagre, resolver um problema na sua vida, primeiro você tem que crer que Deus pode. Você tem que crer que Deus pode. E crendo que Deus pode, toma posse, que o milagre já vai acontecer na sua casa. Mas procure estar em ambiências para ouvir a voz de Deus. Olha aqui, eu já começo o dia lendo a palavra, meditando na palavra, coloco o louvor, coloco a adoração, faça alguns minutos de introspecção, faça alguns minutos aqui de devocional para poder, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, neste momento. Usa-me, Senhor, nesse dia de hoje. Usa-me, Senhor, neste domingo lindo, abençoado, maravilhoso. Usa-me, Senhor, que eu seja a boca de Deus aqui neste domingo hoje, para poder alertar a todos vocês das bênçãos divinas que Deus tem para te entregar. Zacarias estava no templo. Deus mandou o anjo Gabriel lá no templo entregar para Zacarias a promessa, a bênção, o milagre. E o milagre que o anjo entregou para Zacarias era: dentro de 9 meses, Zacarias, você e a sua esposa Isabel vão ter João Batista. O que Zacarias fez? Duvidou. Zacarias duvidou, riu, duvidou, zombou de Deus. O que Deus fez, gente? Deus se ira. Deus não gosta de zombaria. Deus é um Deus de autoridade. Deus é um Deus de respeito. Então, você precisa ter respeito por Deus, não falar o nome de Deus em vão. E pega essa dica aí, ó, onde o Deus ficou mais de 400 anos sem falar com a terra, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando Deus resolveu falar com a terra, ele chamou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel correu lá e falou assim, olha o que o anjo Gabriel falou assim: Senhor, qual é o CEP, qual é a pessoa, qual é a casa, qual é o endereço que o Senhor quer que eu vá lá entregar a promessa, entregar o milagre? Qual é? Deus virou para ele e falou assim: não é CEP, não é endereço. Eu quero que você entregue a minha bênção no templo. Do templo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega, gente? Que não é aí dentro da sua casa, orando sozinha aí, ó, que o milagre vai chegar, não. Domingo é o primeiro dia da semana, é muito importante a gente começar a nossa semana com Deus. Pega a dica da Mara Régia aí, viu, gente? Hoje é dia de ir à casa do Senhor. Alegrei-me, porque é dia de ir à casa do Senhor. Então, vá na casa do Senhor. Porque é lá que você vai receber o seu milagre, é lá que você vai receber a sua bênção. É na casa de Deus que as bênçãos são entregues. Às vezes não está acontecendo nada de novidade na sua vida, porque você não está indo lá no templo buscar a sua bênção. Você não está indo lá na igreja buscar a sua promessa, buscar o seu milagre. O anjo está lá na igreja com o milagre na mão, esperando você chegar para te entregar. Como que você vai saber que é Deus que está falando com você?
O ambiente condiciona o louvor, a adoração, a leitura da palavra. Os irmãos que estão ao lado, todos eles são mensageiros, são anjos que Deus terceiriza para entregar as bênçãos para você. Mas Deus não gosta de acomodado, Deus não gosta de preguiçoso, Deus não gosta de mornos. Os mornos serão vomitados. Deus gosta é dos dispostos, daqueles de disposição mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que Deus fez com Zacarias quando Zacarias zombou do milagre que o anjo entregou para ele? Zacarias zombou, duvidou, porque ele já era idoso, a mulher dele já era idosa. Como que eles daí iam ter filhos? Ela já estava com a madre seca. Ele zombou do recado do anjo para ele. E o que foi que ele fez? O que Deus fez com Zacarias? Emudeceu Zacarias. Zacarias ficou mudo até o bebê nascer. Por 9 meses, Zacarias ficou mudo, porque ele duvidou da promessa. Ele duvidou do que Deus estava enviando para a casa dele, para a família dele, o milagre que Deus estava enviando. Então, gente, não duvide dos milagres, não duvide de Deus, hora nenhuma. Não duvide de que Deus pode fazer muito mais pela sua vida, mas faça a sua parte. Ande um pouquinho, vá à casa de Deus. Alegrei-me, porque hoje é dia de ir à casa do Senhor. Vá à casa de Deus, vá à sua igreja, porque o anjo está lá, ó, com a promessa de Deus para entregar para você. Cadê? Cadê a Dedimar? Cadê a Elizabeth? Cadê a Cal Almeida? Cadê? Cadê? Eu tô aqui com milagre para entregar para elas. Cadê elas? Cadê a Kelinha? Eu tô aqui, ó, com milagre para entregar, mas cadê ela? Eu tô olhando aqui, eu não tô vendo elas. Vá à casa do Senhor. Se você quer receber um milagre, se você quer receber uma bênção, Deus não entrega bênçãos nem milagres na sua casa. Está na casa dele, porque o pai se agrada de ver os filhos sacrificarem para ir à casa dele. E outra coisa também, gente, se você tem a sua fé, tem a sua religião, tem um dia que você tem que dedicar a ela, dedicar a sua espiritualidade. E você não deve nunca duvidar da promessa que Deus vai falar com você. Ah, Mara Régia, como que eu sei que Deus está falando comigo? Você tem que procurar a ambiência certa, as pessoas certas, os locais certos, os lugares certos. Estar no local certo, com a pessoa certa, para poder se render ao Pai, para ouvir, estar atento com seus ouvidos ao clamor, ao que é que Deus está falando com você. Você também tem que estar alerta aos sinais, ainda mais você que orou e pediu para Deus um milagre. Então você tem que estar atenta para poder observar os sinais à sua volta, para você poder receber o seu milagre, tá? Você já se sentiu inseguro e sem vontade de continuar? Você já se sentiu sem direção, sem saber qual que é o próximo passo para dar? Você já se perguntou como você realmente pode agradar a Deus? Se você está nessas dúvidas, eu quero te falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para eu poder pedir um milagre para Deus, eu tenho que ter certeza que Deus tem esse milagre para me dar. O Senhor tem o milagre que você quer, que você deseja. Então eu sei que Ele tem. Então eu peço, porque eu sei que Ele me dá. Se eu pedir com fé, Ele tem para me dar o que eu estou pedindo. Mas eu tenho que fazer minha parte, né? Agora, quero te apresentar um princípio que trará resposta para cada uma dessas perguntas. Estou falando do princípio da fé. Fé é um dos elementos mais poderosos para você poder viver o seu destino. Uma coisa é ser otimista, outra coisa é ter fé. Ter fé é ter certeza das coisas que não se veem. Você não está enxergando nada na sua frente, mas você está crendo. A semente está lá, ó, dentro da terra, mas você está crendo que ela vai germinar, que ela vai nascer, que ela vai florescer, que ela vai dar fruto. Então o primeiro passo é crer que Deus pode. É crer que Deus pode. O primeiro caminho para agradar a Deus é ter uma fé verdadeira e inabalável. Quando você começa a confiar em Deus por meio da sua fé, começa o desejo de servi-lo. Quando a gente começa a ficar muito dependente de Deus, a gente quer servir a Deus.
É o que a Mara Régia faz 24 horas. Eu quero ser dependente de Deus. Então eu sirvo a Deus com meus dons e com meus talentos, iluminando você que tá aí na minha live, ó. Thaís Thaís C. Rodrigues, Alves Maria Neuza, Calmei, C.A. Almeida Day, a Elizabeth Gomes, que já sempre tá junto comigo, a Dedimar, a Kelinha. Então, gente, Deus já sabe. Carmen. Então, gente, Deus já sabe tudo que você deseja. Deus já conhece seu coração. Deus já sabe as necessidades de cada uma de vocês. Então, vocês têm que confiar e têm que crer que Deus sabe e que Deus vai realizar. Mas para que você realmente acredite nisso, sem fé você não agrada a Deus não, tá? A fé é a certeza que você tem que vai conseguir. A certeza que você tem que vai lotar, que vai dar tudo certo, tá? Então, quando você começa a confiar em Deus por meio da sua fé, começa o desejo de servi-lo. Você quer servir a Deus o tempo inteiro. Mas o que é servir a Deus? É ir à igreja? É ajudar uma instituição de caridade? É fazer o bem? Acreditamos, gente, que agradar a Deus tem a ver com orar, com ajudar pessoas, com louvar, com fazer tudo que julgamos ser bom. Porém, tudo isso só faz sentido para Deus quando fazemos com fé, pois, como já falamos, é a única forma de agradá-lo. Servir a Deus é obedecê-lo imediatamente, completamente, cegamente, sem restrição nenhuma. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu quero questionar, quero ensinar a Deus o como fazer. Não é assim, tá? Às vezes a vida vai te golpear a cabeça com tijolo, mas não percas a fé. A vida é assim, né, gente? Ela nos dá a lição dura, nos leva para o deserto para a gente passar pela prova, para depois nos ensinar a lição. Então é preciso a gente ter muita resiliência, resistência para entender o que é que Deus quer nos ensinar com essa peleja, tá? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então não tem como você ter fé se você não estudar a palavra de Deus, se você não ouvir mensagens, louvores. A ciência também está do lado, certo? Quando mostram que ter fé é frequentar cultos religiosos pelo menos uma vez por semana. Diminui o que os cientistas chamam de mortes por desespero, ou seja, o suicídio, overdose de drogas e envenenamento por álcool. Essas pesquisas foi liberada pela Escola de Saúde Pública e nos revela, o estudo também comprovou que há menor risco de mortes nas mulheres do que nos homens. Há também estudos que mostram que a fé está ligada à secreção de endorfina e dopamina, substâncias de prazer e de bem-estar. Bom dia, Iracilda. Então, gente, é fundamental você ter fé para vencer tudo isso, tá? É importante você saber que a fé que temos não é revelada nos dias bons. Olha só, gente. É preciso viver um dia mal, é preciso viver um dia de luta, é preciso viver um dia de dor, tá? É preciso viver um dia de dor. Mas quando estamos em apuros, principalmente quando estamos em apuros, são as situações difíceis que mostramos realmente aonde que está a nossa confiança. Por isso eu já quero te deixar 2 conselhos. Nos dias bons, desfrute, desfrute, desfrute. Nos dias maus, aprenda, aprenda, aprenda. É aqui que a sua fé é fortalecida. Bom dia, Cíntia Paranaíba. Aqui que a sua fé é fortalecida. Nos dias de desfrute, 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 desfrute. Nos dias de luta, aprenda, aprenda, aprenda. Ora, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando. A promessa de Zacarias foi João, dentro de 9 meses. Ele duvidou, porque ele já era idoso e a Isabel tinha madre seca. Mas não existe impossíveis para Deus. Deus emudeceu Zacarias até o neném nascer, até o bebê nascer. Por quê? Porque ele duvidou de Deus. E Deus castiga. Vocês acham que a mão de Deus não é pesada não, hein? A mão de Deus, ela é muito pesada sim, tá?
Quando eu pratico bem, eu sinto-me bem. Quando eu pratico mal, eu sinto-me mal. Eis a minha religião. Então é muito importante a gente ter atitudes de fé, de confiança, de amor sempre. Às vezes, gente, a vida vai te golpear a cabeça com um tijolo, mas não perca a sua fé. Steve Jobs, fé é a certeza das coisas que você espera, mas ainda não vê. Isto é, sabe aquilo que deseja muito para sua vida? Você sabe? Por exemplo, casar ou abrir uma empresa. Tal pessoa ainda não está vendo o casamento, nem a empresa dando certo, mas acredita que já, como se já tivesse acontecido. Esse é o conceito de fé diferente do pensamento positivo, que é crer para dar certo. Então aqui é você sentir a emoção. É você já antecipar a emoção daquilo que você quer ver, tá? Daquilo que você quer conquistar. É você já sentir a emoção, tá? Escreve aí. Quem tá entendendo, escreve amém. Escreve amém aí pra mim, quem tá entendendo o que eu disse. Fé não é ter pensamento positivo, gente. Fé é ter a certeza de que já aconteceu. Eu, antes de ter meu carro de ar-condicionado, eu fechava os olhos assim, ó, e sentia a brisa do ar-condicionado no meu rosto. Eu emotizava andando já dentro do carro. Sabe por quanto tempo isso aconteceu, gente? Por 2 anos. Por 2 anos eu fiquei pedindo para Deus um carro de ar-condicionado, mas não é só pedir não, gente, é canalizar recursos. Canalizar recursos para que isso aconteça. Não é só pedir para Deus, a gente tem que canalizar forças e canalizar recursos. Então é sentir a emoção daquilo que vai acontecer em nossas vidas. A fé ela é pelo ouvir, e ouvir, gente, é a palavra de Deus. Algo importante que você precisa de saber, a sua fé pode ser aumentada. Esse foi até mesmo o desejo dos discípulos que andaram junto com Jesus. Então, como que eu posso aumentar a minha fé, Mara Régia? Eu te respondo, seja uma pessoa focada em escutar a Deus. Deus não vai falar com você num bar. Deus não vai falar com você no meio de bebida. Deus não vai falar com você no meio de pessoas que não têm a sua fé. Mesmo em gemidos inexprimíveis, o Senhor te ouvirá. Olha essa letra. Até sem palavras, Ele vai te consolar. Ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo. Mesmo antes de falar. A palavra nem saiu da sua boca, Deus já sabe. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente aonde que a sua dor está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Perfeito, né, gente? Deus já conhece seu coração. Deus já sabe tudo que você está fazendo. A palavra nem saiu da sua boca e Deus já sabe o que você vai falar. Tua voz é um gemido. Não tem palavras mais para pedir. Você não sabe nem pedir. A sua aprovação na sua dor está tão grande que você não sabe nem como você dirige para Deus. Deus responde às suas orações. Ó, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos inexprimíveis, o Senhor te ouvirá. Não precisa nem sair palavra da sua boca. Entra para o seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. E chora para Deus. Geme para Deus. Não precisa nem falar. Ele já sabe. Ele está lendo seu coração e seus pensamentos. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe de tudo mesmo antes de você falar. Ele conhece o teu sofrer, Ele conhece a tua luta, Ele conhece o teu andar, o teu acordar, o teu levantar. Ele sabe perfeitamente onde ela está. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá, o Senhor te livrará, o Senhor te abençoará. Se você quiser escutar essa música depois para você, sozinha, coloque ela no celular, sem palavras, é o nome dessa música.
sem palavras. Coloca depois essa música para você poder ouvir e chorar, e clamar, e pedir, e se debruçar na presença de Deus. Porque Ele vem e ouve tudo, e recolhe todas as suas lágrimas. Ele acampa anjos com cestos para recolher suas lágrimas. Mesmo, não precisa de palavra, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. É lindo, gente, é tremendo, tá? Mara, como que eu posso reconhecer a voz de Deus, Mara? Como que eu vou saber, Mara, que é a voz de Deus que está falando comigo e não a minha emoção? Deus já sabe de tudo, mesmo antes de você falar. Deus já conhece tudo. Ouvindo a voz de Deus, você tem mais facilidade de reconhecer a voz que escuta diariamente. Certa vez eu estava numa situação aí, tá? E que eu estava com meus netinhos e eles se perderam de mim. E aí eu comecei a gritar: Davi, Ana Lu, cadê vocês? Comecei a gritar. E eles responderam para mim onde é que eles estavam. Porque eles reconheceram a minha voz. Então, quando você clama, o pai que já está acostumado com você, ele vai reconhecer a sua voz. Ele vai reconhecer a sua voz, tá? Porque ele vai escutar todos os dias você. Se você todos os dias conversa com ele, ele vai escutar a sua voz. Deus, não adianta você querer escutar a voz dele apenas quando está no meio do problema. É preciso que você ouça diariamente a voz dele. Não é o que Deus irá falar, mas é o que você não irá reconhecer, pois ele fala o tempo inteiro. Deus nunca vai falar nada com quem não esteja na Bíblia. Deus nunca vai falar nada que não esteja na Bíblia. Não é com quem, não, é que não esteja na Bíblia. Então, tudo que Deus te falar ou pedir, precisará ter uma base, um exemplo bíblico, uma confirmação. A Bíblia é a maior garantia, o maior filtro da voz de Deus. Ele nunca te mandará fazer algo que já condenou antes da sua palavra. Tudo que Deus te falou, Ele vai confirmar através de algo ou de alguém. Na palavra. Depois de escutar a Deus e confirmar na Bíblia, vamos para o terceiro passo. Deus pode confirmar através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra profética para sua vida, um conselho de um pai ou de uma mãe por meio de sinais. Ele fala de forma diferente com cada um. Pare e reflita, você tem escutado a voz de Deus? Como que é que Deus fala com você? Com sonhos? Comigo? Ele fala através da palavra o tempo inteiro, porque eu sempre estou buscando na palavra o que Ele quer de mim. Eu busco na palavra: Senhor, eu vou abrir minha live agora, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Ele manda aqui no meu ouvido, ó, o versículo que é para eu falar. O versículo que é para eu falar. Agora anote aí, ó. Deus nunca vai te pedir algo que você possa fazer sozinho. Anote aí, Deus nunca vai te pedir algo que você possa fazer sozinho. Biblicamente falando, toda vez que Ele fala com alguém, essa pessoa terá que depender completamente dele e ser humilde para montar uma equipe e pedir ajuda. Essa é uma dica para você saber se realmente o projeto está na sua mão ou foi Deus quem planejou, foi Deus quem pediu. Então, quando a gente anda com pessoas mais alicerçadas na fé do que nós, a certeza de correr menos riscos é muito grande. Porque Deus sempre vai falar conosco, tá, gente? Sempre. Através de pessoas, através de confirmações. Deus sempre vai te colocar em situação em que você dependa dele e seja humilde com as pessoas. Agora, talvez você se pergunte, então como que funciona a fé na prática? A fé, ela ganha legalidade debaixo da sua palavra. Isso é, a minha fé tem efeito quando eu recebo uma palavra de Deus. Eu não abro mão dela e empenho toda a minha fé até que essa palavra se cumpra. Fé sem uma palavra é apenas um pensamento positivo. Por exemplo, um homem comum pode andar sobre as águas? Isso é possível? Segundo as leis da física, isso é algo impossível. Contudo, o apóstolo Pedro andou. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas.
E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, gente, Pedro não olhou para Jesus. Pedro olhou para a tempestade. Pedro olhou para o vento. Ele começou a caminhar sobre as águas, mas ele olhou para o vento, ele não olhou para Jesus, tá? Debaixo de uma palavra de Jesus, isso se tornou possível. Por quê? Por causa do princípio da fé. Resumindo, você tem sonhos impossíveis? Se você tiver uma palavra, ele se torna possível por meio da fé. Agora, para você refletir, se Pedro, que andou sobre as águas, Jesus chamou de homem de pequena fé, tá, qual que é o tamanho da sua fé? Já pensou nisso? De forma alguma essa reflexão é para te diminuir, mas para saber que um ponto da sua vida espiritual realmente está. Até que ponto você está ligado em Deus? Até porque, se você usar o pouco que tem, já será o suficiente. Se usar a pouca fé que nós temos, provaremos montanhas. Nós conseguiríamos remover montanhas. E Jesus, respondendo, lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a um monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11, 22 e 23. Vou repetir. Tudo que disser será feito. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, porque tudo o que disser lhe será feito. Então, se eu sei que tudo aquilo que eu disser será feito, para que eu vou duvidar? Para que eu vou duvidar? Para que eu vou pensar coisas que não vão realizar? Eu só tenho que pensar coisas que são possíveis de se realizar, porque eu creio num Deus que tudo pode. Domingo é o primeiro dia da semana. É muito importante a gente começar a nossa semana com Deus. Pensa nisso, tá? Vá à casa de Deus. É lá que os anjos estão com milagre, com a promessa para te entregar, tá? Vá a uma casa de Deus hoje. É muito importante, porque Deus tem casa. Deus tem casa. Se fosse assim, não existiriam igrejas, tá? Elas existem, porque é preciso que nós, os fiéis, estejamos lá, no fervor, no louvor, na adoração, naquele fogo que desce dos céus, tá? Vai lá, Deus habita entre os louvores. Vai lá que Ele vai te entregar a cura que você está precisando, a promessa que você está precisando, fechar, abrir a porta que você está precisando. Vai lá, mostra para Ele a sua rendição, mostra para Ele a sua total entrega aos planos dEle, aos sonhos dEle para a sua vida. Beijo! Amanhã tem mais.